Vamos lá, todos contra a Covid, né? Esse é o momento de todo mundo se abraçar, é momento de união para a gente vencer, né, o coronavírus, um espaço que nós estamos abrindo aqui no nosso Balanço Geral, né, em parceria também com a Prefeitura aqui de Blumenau, através dos seus profissionais da rede de saúde, para a gente falar mais da pandemia, né, esclarecer principalmente, né, prestar serviço aqui através do nosso jornal de todos os dias aqui na NDTV. Está com a gente aqui já o doutor Adriel Rove, que é médico clínico geral, será o nosso convidado aqui hoje no quadro Todos contra a Covid. Doutor, tá me ouvindo bem aí? Boa tarde. Estou te ouvindo. Boa tarde, Rodrigo. Muito bem, já quero começar lhe perguntando, doutor, a gente mostrou agora há pouco os números aqui, né, da pandemia especificamente em Blumenau, os números não param de subir, então a grande pergunta que fica é a seguinte, né, como é que a gente, né, cada um pode fazer a sua parte, quais são talvez os erros mais comuns que a gente até acaba cometendo no dia a dia, relaxando muitas vezes com os cuidados também, doutor? Boa tarde, obrigado pela oportunidade de esclarecer algumas questões à população. De fato, é um momento muito crítico em nossa cidade, os casos não param de aumentar. Nós estamos hoje com quase 3.000 casos ativos de doença aqui diagnosticados, na casa de 40 óbitos e aumentando dia após dia. E não são apenas números, são pessoas sofrendo, são profissionais de saúde chegando aos seus limites também. Diversas falhas nós cometemos e pequenos deslizes, até mesmo nós, profissionais da saúde, profissionais da administração pública, como levar as mãos ao rosto, retirar as máscaras, ter um relaxamento no ambiente de trabalho, às vezes no momento da refeição, que nós dividimos a mesa com muitas pessoas, enfim, são nos pequenos detalhes é que muitas vezes nós cometemos deslizes e aí acabamos contaminando ou somos contaminados por outras pessoas. Doutor, eu sei que é muito difícil responder isso, mas dá para imaginar, prever o que, né, os senhores médicos, aí até o pessoal da prefeitura que trabalha exatamente na área da saúde, nas unidades de saúde, o que se fala em relação até quando vai essa pandemia aqui no nosso município? Então essa é uma pergunta sem resposta, infelizmente, porque é uma situação muito complexa que depende de muitos fatores. Vou dar alguns exemplos. Blumenau se identifica muito com a Alemanha. Lá, em 4 meses, eles já conseguiram iniciar um relaxamento das medidas restritivas. Mas houve uma união de esforços entre poderes públicos, todas as suas esferas e a população. Nós aqui estamos no Brasil indo já para o 5º mês de pandemia e com os casos crescendo dia após dia. Blumenau estamos aproximadamente no 4º mês do primeiro caso também e continuamos crescendo. Então não há uma previsão exata. Modelos matemáticos existem, mas não há uma data que a gente consiga dizer é neste momento, porque depende do esforço individual e coletivo também. Doutor Adriel, muitas vezes o medo da pessoa nem é consigo, né, mas principalmente mais com a família, né, com os avós, com os pais, né, com o filho, enfim, com a esposa, com o esposo, quem tem que sair de casa para trabalhar principalmente, quais são os cuidados? Vamos reforçar isso, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar dinheiro, sustentar a família. E como é que faz para se proteger contra o coronavírus? Certo. São as medidas que nós temos falado já em todas as lives praticamente, em todos os meios sociais, vocês também têm dia após dia reforçado isso. São as medidas de higiene respiratória, lavagem frequente das mãos, evitar coçar olhos, boca, nariz, uso de máscaras em todo o tempo, retirem apenas quando for estritamente necessário, como por exemplo para alimentação. Manter o distanciamento social também é um fator muito importante. Nós não conseguimos adivinhar quem está contaminado, quem não está, quem é assintomático, quem não é. Então são todas essas pequenas medidas que vão no final das contas fazer bastante diferença para a nossa população. Doutor, seguindo aqui com a nossa conversa, né, com essas mudanças loucas aí de temperatura, né, semana passada calor, agora esfriou o final de semana, tá friozinho nessa segunda-feira, aí começa a dar coriza, começa a espirrar, bate aquele vento frio, olha, haja saúde, né? Então, queria lhe perguntar o seguinte, doutor, quais são os sintomas exatamente da Covid-19 e se eu tenho algum sintoma, né, que o senhor vai relatar para a gente, o que faz? Vai para o hospital, vai para a Vila Germânica, tem os ambulatórios gerais aí que estão fazendo o teste, qual que é a orientação? Certo. Pacientes com sintomas leves, a Covid ela se manifesta de um modo muito semelhante a um resfriado ou uma gripe, né? Então, sintomas leves como coriza, espirros, não há necessidade de procurar um atendimento médico.
fiquem em casa sempre que possível, né, para evitar o contágio de outras pessoas. Já sintomas um pouquinho mais importantes, é ideal que se procure já o atendimento na Vila Germânica ou nos nossos ambulatórios gerais, como uma febre, uma tosse, dores pelo corpo, para que você seja diagnosticado e fique isolado em casa também. Já sintomas um pouco mais graves, como por exemplo, febre alta persistente, falta de ar, um cansaço pronunciado, o ideal é que se procure diretamente o pronto-socorro. Muito bem, dadas aí as informações, os esclarecimentos, quero agradecer o senhor pela participação. Quem sabe numa próxima retorna aqui com a gente também, né, doutor? Muito obrigado pelos esclarecimentos. Grande abraço, boa semana, doutor Adriel. Obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Obrigado, Adriel Rove, que é médico clínico geral aqui da Rede Pública de Saúde de Blumenau. Lembrando, toda segunda-feira tem o espaço Todos contra a Covid aqui no nosso Balanço Geral Blumenau.